A hora certa para você na 1330 Continental AM, a rádio que você escolheu. 8 horas 29 minutos, 8h29. Terça-feira, 25 de maio, ano 2021. Parabéns para você que está aniversariando hoje. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Seja dizimista fiel da casa de Deus e tome posse das suas bênçãos. Leia no mínimo um versículo da Bíblia por dia e medite e aprenda sobre nosso soberano, o Todo-Poderoso. Visite a igreja mais próxima da sua casa e busque Deus na sua vida. Busque Deus na sua vida agora mesmo, enquanto pode achar. 8 horas 30 minutos, 8h30. Se inscreva aí no meu canal TV Cisal no YouTube, TV Cisal. Também acesse o www.civalanjos.com.br, as principais notícias da região. Visite nossa página Portal Cival Anjos no Facebook. Em nome dos anunciantes, Hiperlojão Calçados, Confecções e Móveis. Também Sorveteria Gelaguela, Progef Serrinha, Núcleo do Bahia de Feira. Também Cemitério Paraíso Celestial, na Avenida ACM em Serrinha, na Cidade Nova. Zinho do Bicho, também a nossa querida Jaqueline Souza, futuros vereadores em Serrinha. O vereador Alex da Saúde, o vereador Reis, Regi, também o nosso querido Ícaro Tolentino. Casa Nova Materiais de Construção, Aragon Modas, Climors, Clínica Oftalmológica, alô doutor Ednei. Flip Wash, lavagem a seco na cidade de Serrinha, nosso amigo Cristiano Sanches, ali vizinho ao posto Alvorada, próximo ali nas margens da BA 409. Na hora de cortar o seu cabelo, barbearia, Favela Chique, no posto Pedras, lá no bairro da Rodagem ali, próximo ao Jardim da Rodagem, na Manuel Novaes. E na hora de arrumar a sua festa, fale com Jaine, Oliveira Eventos, no Instagram, Oliveira Eventos 11, você encontra lá os trabalhos que a Jaine tem feito. Aniversário, casamento e outros eventos. E conforme prometido, antes de anunciar que amanhã teremos a entrevista com o consultor jurídico, Dr. Ueli Oliveira, também o deputado federal, Capitão Alden. Na quinta, Jailton Gelaguela, também falando de política aqui. Mas hoje não é falando de política, e sim sobre o lançamento de mais um livro. Quem está por aqui, ele participa todos os dias, né? Com o quadro Para uma Noite Mais Feliz. Hoje, essa felicidade é ter ele aqui nos nossos estúdios. Pastor Jair Fernandes, boa noite. É um prazer receber aqui. Sival, alegria toda minha. Muito obrigado a você, a audiência do Diário Esportivo. Saúdo aqui também a quem está com a gente pela internet, pelo seu portal Cival Anjos, no Facebook. E a página Portal Cival Anjos. A página. Estou aqui no meu Instagram também, que é _ Jair Fernandes. A Luciana Mordal foi minha primeira chefa no jornalismo. Está lá em São Paulo, uma pós-doutora, uma grande professora do jornalismo está lá. E um beijo para minha esposa Letícia, que está em casa, para Efraim, meu filho. Ele saiu. Quando eu saí, ele falou: meu pai, boa entrevista. Oi. E aí, um beijo também para Letícia, minha esposa, para minha filha Marília, é uma bebezinha, mas está lá já ouvindo. Gregório Júnior, que está aqui também no Instagram. Enfim, todo mundo. Muito obrigado, meu amigo. É uma honra estar aqui lançando o livro. Inclusive, trouxe um para lhe oferecer. Obrigado, rapaz. Eu sempre gosto de contextualizar a coisa, porque geralmente a gente chega assim, pega só o produto final, né? A pessoa chega ali, aí Fernandes, fala ali com a pessoa, mas a gente gosta de ir lá no fundo buscar a origem. O pastor Jair Fernandes é de Serrinha mesmo? Eu nasci em Salvador, quando meu pai e minha mãe moravam em Feira de Santana, eles ainda moram lá. Meus pais foram morar um tempo em Valença, né? Nós vivemos 2 a 3 anos lá, meu pai é pastor também. E aí nós fomos para Valença, mas cerca de 15 anos, 16 anos de minha vida eu morei em Feira. E aí depois fui para Salvador, fiz 1 ano de Relações Públicas, enquanto esperava entrar na faculdade de jornalismo, né? Aí entrei, né, no 2º semestre e fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal da Bahia. E aí segui, né, nessa carreira por cerca de 5 anos, né, depois de formado. Entendi o chamado para o Ministério Pastoral. Um abraço para a Aline, que está aqui em Serrinha também, está com a gente no Instagram. E
E aí estou aqui em Serrinha, depois de ter passado, né, ter estudado no exterior, nos Estados Unidos, e fui passar também, moramos em Pouso Alegre, ali no sul de Minas, e aí a igreja aqui, a primeira igreja batista de Serrinha, nos convidou. Estamos aqui desde 4 de fevereiro de 2017. 4 de fevereiro de 2017, né? Então, 4 anos e meses, 2 para 3 meses. Estamos aqui. Fui ali no açude de Gravatá no fim da tarde com o Efraim, mostrar para ele, tiramos algumas fotos. A gente tem muitos tesouros aqui, né? Tem aquele topo lá da montanha que você me falou como é que chega lá. Né? Que tem uma estátua de paralelepípedo até lá em cima. Barra do Vento, né? Eu quero ir lá com você, me leve lá. Certo. E se não me falha a memória, quando eu conheci o pastor foi justamente, e infelizmente, no velório do meu amigo Branco, né, que congregava na Igreja Batista, não foi isso? Foi logo quando eu cheguei, talvez poucas semanas ou meses depois, né, a igreja sentiu muito a perda de Branco, e a gente se conheceu lá e eu fiquei muito feliz em lhe conhecer, né, sua simpatia, seu profissionalismo. A gente é colega, né? Você é radialista, eu sou jornalista, você estudou lá, né, na UNEB, em Coité, fez rádio e TV. E a gente... A diferença, na verdade, como a pessoa na faculdade falou, é de sindicatos. É verdade. Que é tudo a mesma coisa, né, da área da comunicação. É a mesma atividade. Meios fragmenta diversos. apenas por questão de interesses sindicais. É verdade. São fortes, né? São sindicatos fortes e defendem suas categorias. E eu tenho a honra de participar hoje no dia a dia também. Obrigado por abrir esse espaço, né, no dia a dia, para a gente ter esse quadro. Josman, né, que com aquela voz potente gravou a vinheta, né? Então é uma honra para mim. Obrigado, meu amigo. Ainda mais uma noite agradável como essa e aqui com você no estúdio. Pois é. Começa agora o quadro para uma noite mais feliz, com o pastor Jair Fernandes. Pois é, só que já começou, viu, Josman? Já tem um tempinho que começou a noite feliz. Nosso amigo Josman, a Cleidinha, a Hillary, né? Rapaz, esse nome de Hillary é potente. Como diria um saudoso vereador, difícil, viu o nome? Um abraço aí para o grande Josman e a família. Então é isso. Aí no caso, antes do pastor estar pastoreando, no caso, veio os estudos. Foi, eu tenho memórias, Sival, do rádio, já falei isso aqui antes, e tem um tempo que eu não venho aqui. A última vez foi quando meu pai veio aqui, no Dia das Crianças, em outubro, no estúdio. A última vez que eu estive aqui no estúdio, foi naquela ocasião. No início da pandemia eu estive com o Clériston, né, falando desse assunto. Né, estive com o Clodoaldo semana passada, no Continental News. E eu segui no jornalismo, né, a primeira memória que eu tenho de rádio foi com meu pai na rádio Clube de Valença, ainda. Famosa. Um estúdio moderno, menor, mais escuro, é a visão que eu tenho na época. E meu pai, né, na comunicação do Evangelho, na pregação da palavra, e muito incentivado fui à leitura pelos meus pais. Um beijo para minha mãe, para meu pai agora, para meus irmãos, toda a família. E aí, desse gosto da leitura e pela história também, eu sempre gostei muito de história, muita facilidade com português e tudo mais. Assim a gente foi tomando gosto, né, pelo jornalismo, e eu vi isso naturalmente como uma opção. Pensei também nas relações internacionais. Um abraço aqui para a Ana, Nery, para o Albert Thiago, um abraço meu amigo Rafaela, todos que estão no Instagram aí. E cheguei até tentar e pensar, né, em seguir a carreira de diplomata, mas Deus tinha outros planos e graças a Deus por isso. E aí fiz o vestibular para jornalismo, cheguei a cursar um ano de relações públicas e segui nessa área com muito gás, muita vontade, com muita satisfação no que eu fazia. Né? Comecei a estagiar numa tarde online, do Jornal à Tarde, fui estagiário por 2 anos. A gente fazia também cobertura de esportes, inclusive, né? A gente fazia o lance a lance. O lance a lance, igual aquele momento em que aquele espaço que você tem no site, aí você vai vendo o lance a lance do jogo na tela do computador, do celular, mas sem ser vídeo. O repórter lá
na redação, assistindo ou ouvindo o jogo e digitando o que acontecia. Um abraço também para a Lindy Santiago, que está com a gente aqui também. E aí eu fui para o jornal mesmo, né? Tive a alegria de ser contratado pelo jornal, primeiro para o jornal, para o Caderno Rural, o saudoso Caderno Rural, né? Como se fosse uma pessoa, mas o jornal tinha um caderno semanal e que eu fui contratado ali, tinha como editor Ari Donato, um grande jornalista, que me ensinou muito. Um abraço, Givanildo, que está no Instagram também, todos estão no Facebook também. E aí eu segui, né, na carreira, passei por outras editorias também, Caderno 2, Revista da TV, inclusive editei a Revista da TV também, turismo, veículos. Tive a oportunidade de viajar muito, né, para São Paulo, para o interior da Bahia, fazendo coberturas, inclusive aqui em Serrinha, na Vaquejada, para o Caderno Rural, na época na parte mesmo agropecuária, ou pecuária, os leilões e tudo mais. Viajei para o exterior também, estive nas Cataratas do Niágara para fazer a cobertura do Ford Edge, aquele carro, né, naquela época em que foi lançado no Brasil, enfim. E nessas viagens e tudo mais, e também no envolvimento com a igreja, né, eu me converti aos 9 anos, melhor, aos 5 anos, fui batizado aos 12 anos, com meu pai. E aí, sempre muito comprometido e atuando e servindo na igreja também, na área da música, liderando jovens, no ensino e tudo mais. E assim, a gente, ao mesmo tempo que estava no jornalismo, eu continuava servindo a Deus e começava a entender que aquela vida no jornalismo, apesar de muito glamurosa, interessante, enriquecedora intelectualmente, ela não me satisfazia interiormente. Enquanto isso, eu trabalhava na igreja, na Convenção Batista Baiana, como jornalista, editor do Jornal da Igreja no Estado. E ali no contato com a obra missionária, ou seja, com a pregação do Evangelho, com a expansão, né, do amor de Deus pelo Estado e pelo mundo, eu fui sentindo e entendendo que Deus estava me chamando para esse ministério pastoral de tempo integral. E aí, resumindo a história, entendendo isso, Deus abriu uma porta para eu estudar no exterior. Nós fomos, eu e Letícia, em 2010 para os Estados Unidos, moramos ali no Texas, numa cidade de vaquejada também, né, na verdade, rodeio, Fort Worth, uma cidade que é uma cidade onde tem uma feira, né, tipo feira de gado, né, como tem feira ali, né, em Feira de Santana. O Campo do Gado ali também tem algo similar, muito bem aproveitado para o turismo. E assim, estudamos ali 4 anos, fiz um mestrado, chamado Mestrado em Divindade. E eu sempre costumava dizer que aqui na Bahia, divindade é outra coisa, né? É muito usado para outras expressões. E divindade é Deus, né? Deus é a divindade, né? Não tem outras divindades, só existe um Deus. E aí, lá eu atuei no Ministério Pastoral, né? Numa plantação de uma igreja, numa cidade vizinha. Um abraço, Fernando. Fernando Lima está acompanhando a gente aí no Instagram. E aí, servi também numa igreja brasileira como auxiliar pastoral, numa cidade vizinha. É uma região metropolitana, né, de Dallas. Fica ali. E aí, voltando para o Brasil, passamos 6 meses em Feira de Santana. E aí seguimos para o sul de Minas Gerais e passamos cerca de 2 anos ali e voltamos para a Bahia, né, a convite aqui da primeira igreja batista de Serrinha. O Fernando está ouvindo na rádio também. Um abraço para o Valex, ele é de Paulo Afonso, foi o meu aluno no seminário. Um abraço para você e para a sua família. E aí estamos aqui gratos e felizes. Eu recebi uma ligação de um amigo mais cedo, na hora do café da noite, e aí ele falava de projetos de comunicação e eu conversava com Letícia, e a gente, né, agradecia a Deus, porque hoje o jornalismo e a comunicação é mais um hobby para mim, né? E isso me faz muito bem, porque é algo que eu gosto, que eu me sinto feliz e que traz uma satisfação muito grande. E estar aqui com você me faz muito bem. Eu falo isso para todos os colegas, né? Para Fernando, para Clodoaldo. É algo que me faz muito bem, porque a gente faz isso com naturalidade, e a gente se sente confiante, né? Apesar de ter sempre um fio na barriga e tudo mais, mas é bom demais. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Certo. E o interessante é que geralmente os pastores, a vocação deles é toda voltada para a questão religiosa. E quando você falou que era pastor e falou que era um comunicólogo também, eu achei interessante, né? Você me levou lá para a faculdade de comunicação.
Você utilizou essa expressão comunicólogo e isso aí a gente só ouve na faculdade mesmo. Verdade. Ninguém fala mais isso. E eu estava lendo, rapaz, na verdade assistindo 2 filmes, e os dois filmes falavam desse fenômeno da comunicação e mencionavam lá Adorno, Horkheimer, os caras lá da escola de Frankfurt, que fora da faculdade de comunicação ninguém mais fala nisso. Indústria cultural, mas isso aqui é uma indústria, rapaz. Eu passo todo dia, geralmente eu passo correndo ali pela Avenida ACM, na Urbis ali, né, corro cerca de 10 km ou 5 km, mas sempre passo ali perto. E eu vejo ali o parque de transmissão da rádio, vejo o parque de transmissão da regional também, que é lá perto do Açaí. Isso aqui é uma indústria. Né? Tem alguém lá no parque, precisa ter alguém lá para desligar. Né? Vocês são operários da comunicação, né? É uma indústria que não fica 24 horas aqui. Um abraço, Solival, Jane, todos aí. Obrigado, meu amigo. É uma indústria isso aqui, então, mas é uma indústria que entra na cabeça das pessoas. Então esse fenômeno da comunicação, como eu falava do filme, ele é fantástico porque a gente precisa pensar nisso e que as pessoas estão ali, quem está escutando e assistindo a gente, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube, tá no RádioNet, tá nas ondas do rádio mesmo. É um negócio que foi previsto, inclusive, né? Essa aldeia global. Aldeia global. Faculdade também. As reflexões de Tasso Franco, no livro O Sobrado do Meu Avô, eu preciso lembrar, estava com o livro em mãos, tenho em casa, inclusive da Biblioteca do Céu, lá na Cidade Nova ali, né? Aquele centro de esportes, tem uma biblioteca muito boa. E ele falava do avô dele, que nasceu em Serrinha, nunca saiu de Serrinha. O pai dele, que nasceu em Serrinha, mas conhecia Salvador e tal. E ele que viajou o mundo inteiro. E que a gente está aqui agora e os comunicólogos, eles previram isso há 50, 60, 70 anos atrás. Que a gente estaria falando para várias audiências, que a gente estaria falando de diversos modos, que aqui eu estou na minha televisão aqui. Meu irmão Ciro, um beijo para você. Giovanni Duane Schultz, que fez rádio comunitária. Um abraço para o reverendo Bruto Santana, multimídia. E a gente está aqui, você está aí no seu canal no YouTube, né? Você tem o seu canal no YouTube, você está aí na sua página no Facebook, como se fosse um canal de televisão. Como você vê hoje a Jovem Pan, essas outras, que é uma rádio, mas na verdade está mais para a TV, porque o pessoal está acompanhando mais no YouTube. E hoje, eu assisti muito a Jovem Pan nesse início aí da pandemia, ou antes, porque ela faz isso, e tem o Panflix, né? Então hoje a comunicação é assim. Você está aqui, podia ter aqui, né? Se fosse um lugar público, ter aqui uma televisão e passando a mídia indoor. Que está bombando em Serrinha. E o Instagram hoje é o meio de comunicação, né? Em que as pessoas vão procurar informações, interagir. O WhatsApp nem se fala. A gente hoje não está mais sozinho, não tem como ficar sozinho, né? E concluindo isso aí, essa abordagem, eu gosto de uma música, eu até mencionei domingo na igreja, Som e Louvor, uma banda de forró gospel, né? Ele fala assim, o cantor, Jesus está sempre online. E a gente está geralmente muito online no Instagram, e tudo mais, e offline para Deus. É verdade. Então é muito bacana essa vinheta que você toca, essa chamada que você toca aí, para chamar as pessoas para estar com Deus. Não é igreja, não é denominação, não é ser batista, não é ser nada. É ter um compromisso com Jesus mesmo. E assim, essa é a melhor notícia que a gente pode dar. Futebol é interessante, né? Perdi de ver o Atlético de Alagoinhas no estádio. Eu só soube na sexta e não tive como na sexta de tarde. Eu sabia que estava aí, mas nem lá fui com esse negócio de pandemia. Um amigo logo falou, não estão deixando as pessoas, então Aí eu nem me motivei para ir lá também. Mas é o campeão, né? Isso, a gente precisa do futebol, gera muito dinheiro, né? Para as equipes e para a indústria da cerveja e tudo mais. É o Esse fenômeno lazer mais barato que... né? E aí, todo esse fenômeno me atrai muito, esse engajamento, né, de ideias aqui, de trocar, de desenvolver nossa intelectualidade, de estar aqui, né, pensando, isso é muito bacana. Só que só isso também não satisfaz ninguém. Porque a gente tem um vazio realmente do tamanho de Deus, e só Deus pode preenche. Não tem mais fugir. Às vezes as pessoas não preenchem com Deus e vão preencher na droga, na bebida, na prostituição, em tudo, menos em Deus. E o futuro será o quê? A destruição dele próprio, sem falar na destruição no fogo do inferno, como a gente fala, né? Eu acho interessante quando alguém diz assim, né? Que pode-se interpretar a Bíblia de várias formas.
Um abraço para todos aí, meu primo, minha prima Rejane, Rafael está lá em Guanambi, Tairane, Jair Souza Santos, creio que é o nosso amigo Jair, meu xará aqui de Serrinha, Lindinha, linda, irmã linda, Zete Reis, todo mundo aí, muito obrigado. A gente, Sival, está aqui conversando sobre a religião, por exemplo, agora. E na faculdade mesmo, creio que lá em Coité, tanto quanto lá na faculdade de comunicação da UFBA, né, na UNEB, em Coité, quanto em qualquer faculdade, se vai ridicularizar muito a religião. Verdade. Eu estou fazendo um curso de formação na Universidade Federal do Amapá sobre o ensino religioso e a própria Base Nacional Curricular fala a respeito, né, e prevê a educação religiosa. Lloyd, ele está lá em Joselândia, no Maranhão. Obrigado, meu amigo. Ele disse que é a terra de Sarney, a terra dos Marajás. Religião, todo mundo tem uma religião. A cabeça da gente é um mundo religioso, porque a gente fica pensando, a gente fica em comunicação com o transcendente. A pessoa, aí a gente está aqui no ar e não vai se preocupar, está ali no ar, né? A luz acesa. Como eu sou pastor, né, posso falar sem medo, mas a pessoa pode estar se relacionando com o espírito e com o demônio, ou como a pessoa quer chamar, ou chame, né? A gente não está aqui fazendo nenhum preconceito religioso, estou falando da posição de pastor. A pessoa pode estar se relacionando com Deus, a pessoa pode estar se relacionando consigo mesma, porque não crê em Deus. Um abraço o Baldo, lá em Alagoas, Batalha. E aí, mas a religião é parte da gente. Todo mundo é religioso, ainda mais na hora da morte. Então, assim, o preconceito religioso é um lixo, como costuma falar um dos nossos colegas radialistas aqui. O preconceito religioso é algo que deve ser combatido. Tem um filme na televisão fechada, que estou terminando de assistir, que fala sobre os mormons. Um abraço para Fernando Lima, que é mormon. Para a soldada Lima e toda a família. E os mormons foram perseguidos. Perseguição religiosa é crime. A gente não pode perseguir ninguém. A gente pode dizer o que a gente crê, deve dizer. Em São Luís, tem que respeitar. A gente não vai atacar a religião de ninguém, porque vai chegar a vez da gente. Se a gente persegue alguém, bom, o próximo vai ser a religião nossa, entendeu? Um exemplo, Paulo. Paulo perseguia os cristãos, aí teve o chamado, né? Precisou as escamas caírem dos olhos dele, e depois foi o quê? Perseguido. De perseguidor passou a perseguido. Você lembrou algo aí que não tem pra onde fugir. E assim, eu preciso ter essa abertura, entendeu? Por exemplo, temos lá na nossa igreja, um abraço para a Gisane, que está aqui em Serrinha, pastor Gilson lá em Amélia Rodrigues, Neto, Graciliano Neto, né? Vocês conhecem, irmão de Júnior Serraleiro. Robinaldo, um abraço, meu amigo, boa noite. O grande Neto. Ele é irmão de Laudimar, padre aqui na cidade. E eu estava pensando hoje, né, como seria legal, por exemplo, é crime mesmo, minha prima. A prima está dizendo aqui, Rejane, que é crime. Como seria legal sentar aqui com o Laudimar, por exemplo, e Neto, e bater um papo? Porque, independente, ou um pai de santo, um líder do centro espírita, é importante esse diálogo interreligioso. Não se vai concordar, não se vai... Né? Mas assim, é importante que as pessoas entendam que cada um crê no que crê no que quer. Não que todos estejam certos, porque a Bíblia vai dizer que somente um caminho existe, que é Jesus, que ele é a verdade e a vida. Mas a base para a gente fazer esse diálogo no sentido de as pessoas perceberem que precisa haver esse respeito. Albert Sival, meu amigo, está lá nos Estados Unidos, lá no Texas, ele está dizendo assim, rapaz, olha que tem gente de Batalha, Alagoas aqui. Sou neto do seu Milton Gomes de Batalha. Vai que alguém conhece. E é preciso esse respeito. Gisane mesmo é da Igreja Católica, está assistindo a gente aqui. Ela diz o respeito acima de tudo, sempre, né? Esse respeito é fundamental e a rádio é esse espaço, né? Para falar de tudo. É verdade. É um bate-papo aqui de comunicação, viu, gente? E estamos abordando também o que nos rege, que é Deus, que é o mais importante. Isso aqui tudo é supérfluo, né? Mas essa pandemia mostra isso muito, né, Silvio? A gente estava lá juntos, nos conhecemos naquele instante. Eu lembro também do amigo Pedro, pastor Pedro da Quadrangular. Conheci no funeral, e no funeral de branco ele estava lá.
Eu achei interessante a postura de Pedro, que Pedro estava ali, eu estava ali oficiando o funeral, e o grande Pedro estava lá, ele é mais alto, tão alto quanto eu, tão forte quanto eu. E aí, boa noite, Mirene, um abraço. Mirene está lá na Santa ouvindo a gente, ouvi de assíduo, viu? Da Continental. Obrigado. E aí, Pedro, a gente se conheceu naquele momento, e assim, essa pandemia, ela está mostrando pra gente, mais ainda que a gente é bom. Por exemplo, uma coisa que eu admiro em você, vou lhe dizer, é a sua simplicidade. Você tem os seus canais de comunicação, você está aqui no ar, mas é legal ver, Silval, e parabéns, porque você tem formação, você fez os seus 4 anos ou mais de faculdade, você é uma das pessoas mais capacitadas na comunicação em Serrinha, mas você não arrota, perdão da expressão, você não arrota arrogância. Eu só lembro quando a gente fala. Eu me relaciono com um analfabeto no ar e eu vejo ele como um comunicador também. Ao seu modo, fala, as pessoas entendem, e é o que é importante, né? E tudo isso, todo conhecimento se resume à sepultura. Fica ali. Rapaz, somos todos iguais. E o que eu vejo muito, Maria José, um abraço, boa noite, paz. Todo mundo aí, muito obrigado. Jamin, boa noite. Legal é isso, né? Que a gente fica vendo as pessoas aqui no Instagram e participando. Interagindo, né? É um negócio fantástico. E assim, se volta. Outrora era a base de carta que ia chegar. Rapaz, é um negócio, ou telefone, né? Ligar e falar, hoje o WhatsApp, manda mensagem. Fazer um programa aqui. de esporte hoje, a TV está defasada em relação ao rádio, porque a internet, que diziam que ia afundar, veio para convergir. A Globo fazer uma mesmo, convergência. novela, continua tendo audiência. Mas você vê, o Big Brother explode em audiência porque é essa interação, é rede social, é Twitter, as pessoas, Instagram. Mas assim, por exemplo, eu mesmo, eu voltaria a faria tudo igual. Estudaria na faculdade que eu estudei, iria para o seminário onde eu fui estudar, onde fiz o mestrado, doutorado. E eu falo isso, eu menciono esses títulos, porque eu vejo, Sival, que eu sei cada vez menos. Assim, quanto mais eu estudo, eu vejo que eu não sei ainda tudo e que eu preciso estudar ainda mais. Eu falo que eu faria tudo de novo porque me dá muita segurança para o Ministério. A formação de comunicação, de comunicólogo, como você falou, o mestrado, doutorado. Só que, rapaz, eu não sei quase nada. E quanto mais eu me vejo no dia a dia, eu vejo que eu preciso procurar mais o conhecimento ainda. E, acima de tudo, rapaz, PhD está chegando. Conversar com Deus. Porque a gente está numa jornada de oração agora, falando aí da espiritualidade, né? Do transcendente. E, rapaz, conversava com um amigo de Tucano, um abraço para o Edson Farias, pastor da Igreja Batista Boas Novas. Ele contava, né, as coisas que ele vive, e dizia que orou hoje de madrugada, conversou com Deus, e eu falei, rapaz, é isso que eu tenho feito também. E a gente conversa com Deus, Sival, e Deus fala com a gente, não só por meio de sua palavra, né? A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem todas as respostas. Mas quando a gente ora, rapaz, Deus fala, olha, meu filho, é assim mesmo. Eu estou no controle, eu que estou aí, ó, vendo tudo, eu estou vendo tudo. Você acha que eu estou vendo? Basicamente Deus faz assim na cabeça da gente, passa a mão, fala assim, se acalme. Né? Tem um remédio que é se acalme, né? Ele dá esse se acalme pra gente e a gente fica ali, a gente tem paz, né? Eu não tenho medo da morte. Se eu não acordar amanhã, eu sei que eu vou pro céu, porque a Bíblia me diz isso. Eu já tive medo, mas agora... Hoje eu estou brincando com o pessoal sobre essa pandemia, que a pessoa está saindo de cena assim rapidinho, fácil. Parece que banalizou a morte. Rapaz, minha mãe avisou da morte de Dona Cláudia, vizinha nossa, 51 anos, vizinha de meus pais, né? Eu não cheguei a morar nessa casa onde meus pais moram hoje. Morei nas casas pastorais das igrejas, né? E nessa casa que meus pais vivem, que é a casa deles, eu não cheguei a viver lá. Um abraço para Clarice Batista, grande Batista. E aí Cláudia faleceu. Esteve conosco há poucos dias, eu creio até que eu a vi recentemente. E assim, né, nós a vimos recentemente. E aí a pessoa parte assim, rapaz, e tá, infelizmente parece que está vindo a terceira onda, né? Eu quero estar aqui ano que vem, outros anos, né? E não é para ser pessimista, mas pode esperar que virão coisas piores ainda. É verdade. Isso é só nos preparando, é construindo o nosso alicerce para suportar. Esse livro, inclusive, eu mencionei na última live e até Cida, uma amiga nossa, irmã da igreja, né? Amiga de nossa família. É verdade, linda, oração é conversar com Deus.
E aí Cida falou assim, pastor, é bom esse livro, né? Porque a gente está nesse tempo, é bom a gente ler e refletir. E ela até falou assim, se eu soubesse que o senhor ia falar no ar, eu teria elaborado mais o que eu falei. Mas ela falou tudo, né? Nesse tempo, até molhou aqui, eu sei, acho que não sei o que foi isso aqui. Tem uma cachorro fazer aqui a dedicatória. É um tempo para a gente refletir. Esse material, ele é fruto de reflexões, né? Crônicas são essa categoria, né, literária, esse gênero literário que conta as coisas do dia a dia. André Pamponel é um cronista feirense. Ele escreve no blog da feira. Escrevia também na folha no jornal da feira, né? No jornal de Tribuna Feirense? Tribuna Feirense. Salvo engano, ele escrevia lá. Mas o certo é que ele continua escrevendo no blog de Jânio Rego. E ele fala das coisas de feira. Até isso me dá uma ideia, né, de escrever mais sobre Serrinha, porque isso aqui são reflexões anteriores, geralmente. Por exemplo, a gente tem algumas crônicas aqui que eu escrevi esse ano. Por exemplo, eu escrevi uma crônica a respeito das memórias que eu tenho lá do Centenário, aquele bairro ali na entrada de feira, vindo de Serrinha, onde um amigo nosso, até eu encontrei recentemente, sábado eu vi em feira, e eu reencontrei aqui também em Serrinha, tem uns 2, 3 anos, Tiago Fontoura, e a gente lembra dessa época porque alguns diziam assim, pô menino, o colega, o amigo, você é gente ruim. É ruim, né? A expressão é ruim, mas aí o menino fala, você é gente ruim. A gente fala ruim. Né? E assim, é bom conviver com gente boa, como você. E a gente precisa também saber lidar com a gente ruim, com as pessoas que vão ali causar algum mal pra gente, mas a gente também precisa filtrar muito. Porque se a pessoa que quer fazer o mal pra gente, ou só faz o mal, a gente não vai ficar perto. Amar o inimigo é uma coisa, amar o inimigo não significa você também ficar assim também. Treva pra ele, né? Deus mesmo manda, na sua palavra, né? Manda a gente se afastar do mal. Isso que é interessante, sabe, Silvio? É bacana a gente conversar aqui, porque a gente vê que ser cristão precisa dar outra face. Precisa amar. Mas o amor também conversa, o amor também fala a verdade, e a Bíblia diz falar a verdade em amor. Então o verdadeiro cristão, ele não é um banana, não é um bobão, não. Não é omisso, não. Ele vai falar, ele vai protestar, ele vai dizer... Tem o pecado da omissão, né? Tem o pecado da omissão. Pregando em Gênesis, domingos à noite, a gente vê Abraão. Sarai falou, olha, você vai levantar descendência por meio de Agar, minha serva. E ele aceita isso. Né? Já erra aí. E aí depois ele é omisso porque Agar concebe a Ismael, né? Gera Ismael no seu ventre e ela começa a desprezar Sarai. Aí Sarai fala, olha, a culpa é sua, Abraão. Sendo que ela tinha proposto. Aí ele é omisso de novo, né? Ou é de fato omisso que ele diz, não, cuide entre vocês duas, você faça o que você quiser. Então a gente vê, e eu comentava isso na mensagem, que Simon, um abraço, meu amigo. Está lá perto de Itabuna, de Ilhéus. Vou lembrar o nome da cidade. Coloca aí, Simon. A gente vê a sociedade brasileira civil, a sociedade serriense, feirense, baiana, e o mundo todo, mas a gente vê muito no Brasil isso. Falta homem na casa, falta homem na cidade, para dizer, não pode ser assim. Quaraci, terra boa. E aí, os homens precisam ser homens de verdade, as mulheres precisam ser mulheres de verdade. Não existe feminismo, machismo. Como diz o outro, o homem precisa segurar a calça que veste, né? Não é isso? Precisa honrar. E aí, se cada um for quem Deus o fez para ser, o mundo estaria uma beleza, né? Mas... Querendo inverter os valores, aí o bicho pega. Deus não se agrada. Né? Não se agrada, não. É algo que a gente precisa refletir mesmo, sabe? Eu contei aqui com a participação de minha mãe, Dona Zete, professora Zete, um beijo mãe, um beijo pai. Meu pai se chama Jair também, eu tenho o primeiro nome e o último sobrenome dele, eu não sou nem Júnior nem filho. Tenho o sobrenome de minha mãe, assim como meus irmãos e de meu pai. Antônio Sérgio Costa, ele é pastor lá em Recife. Ednísio é pastor em Aracaju, também advogado, assim como Sérgio, que é filósofo também, advogado. Raimundo de Gloves, um grande amigo, é pastor hoje em Una. E Ismaine está em Feira de Santana. Quem? Ismaine Cardoso, Carneiro, filho de Coité. E hoje ele pastoreia lá e escreveu um texto há algum tempo. E eu falei, Ismaine, eu quero publicar no meu blog, no meu site. Aproveita aí para divulgar. É verdade, Simon, a masculinidade está em extinção.
E assim, Sival, essas reflexões que a gente faz aqui, essas que a gente faz no ar, nos nossos devocionais, nas crônicas do dia a dia, não existe feminismo, não devia existir feminismo, machismo, nenhum ismo. Até mesmo o cristianismo, ele pode ser uma praga, uma desgraça, porque levou guerra para muitos lugares. Você me entende o que eu estou falando? Agora, realmente, um cristianismo saudável, ou qualquer ismo saudável, sem extremismo, outro ismo, pode construir. Claro, existem ideologias diferentes. Por exemplo, o combate ao racismo, ele tem suas bases, tem suas origens, mas também tem toda uma base política por baixo, que aí vai misturar com o conceito de classe, não é? Não é só questão de raça, aí mistura com o conceito de classe. E o conceito de classe é um conceito político, econômico. Então tudo isso deve informar a nossa leitura e nossa vida. Mas acima de tudo, rapaz, a gente vê, como você fala, Sival, aí na sua chamada para os ouvintes, a gente não só precisa ler o jornal do dia, como já dizia um grande pregador, a gente precisa também ler a Bíblia todo dia. Porque a Bíblia já antecipa, né? E ela está online todos os dias. Não, aí está no celular, você lê na internet. Agora precisa filtrar, né? Sempre vai ter só existe uma interpretação correta da Bíblia. Assim como qualquer texto. Se você vai fazer uma prova no vestibular, um concurso, não vai dizer que tem várias respostas, só vai ter uma resposta certa. É assim a Bíblia. Então tem muita gente que interpreta errado a Bíblia. Por exemplo, nossa cidade tem muito misticismo e por mais que as pessoas vão dizer, mas pode ter sincretismo, pode ser misticismo, mas tem muita mistura. Tem igrejas que não são igrejas, são centros espíritas. Tem igrejas que se dizem evangélicas, mas são terreiros de candomblé, pelas práticas, que não tem base bíblica nenhuma. A gente não está falando aqui, Sival, que a primeira igreja batista, ou que a igreja X ou Y, é a correta no sentido de que é a detentora da verdade. A verdade não precisa de defesa. Basta a pessoa ir para a Bíblia estudar, que ela vai achar Jesus, vai achar o caminho. Verdade. E tem gente que está lá, a gente costuma falar isso, o nosso amigo Ivan falava na igreja domingo isso, no momento de escola bíblica, tem gente lá no mundo muçulmano que Jesus aparece em sonho. E não tem como aparecer de outra forma, então a pessoa está buscando a Deus e Deus se revela. O Deus desconhecido. Embora há pessoas também que são sinceras, e aí tem outras experiências que estão enganadas. Por mais que tenham uma melhor boa vontade, a melhor intenção, mas estão enganados. Então, enquanto há tempo, se você está assistindo a gente, pense sua religiosidade não a partir de si mesmo, do que você acha que é certo, mas experimente ler a Bíblia, né, e pensar nesse sentido, e colocar até mesmo a sua religiosidade cristã em xeque, no sentido de pensar, será que é isso que a Bíblia diz que eu devo fazer? Será que é isso que Jesus espera de mim? Né? E aí não vai ter resposta, não tem como buscar nada mais do que a verdade, que é Jesus. E é isso que eu coloco aqui, inclusive, no final da apresentação, na contracapa, né? Esse livro surge com reflexões do cotidiano baseadas na Bíblia Sagrada, o livro dos livros. Como você falou, Silvio, esse é meu segundo livro. Meu primeiro livro é a publicação da minha tese, do doutorado. Então eu publiquei lá nos Estados Unidos, que foi a língua, né? A gente escreveu em inglês a tese, e eu estou traduzindo para o português. Mas é um trabalho longo porque a gente precisa revisar também, não só a questão da tradução, mas até mesmo as ideias. Né? Porque com o passar do tempo eu publiquei no final de 2018 a tese, publiquei o livro no meio do ano passado, e aí traduzindo a gente já vai atualizando, né? Porque a gente muda algumas ideias e amadurece. Então isso que é o bacana até mesmo dessa interação aqui, né? Pra gente avançar. Muito obrigado. Certo. E a gente falando ainda nesse mundo, nesse campo da religião, acho que semana passada que eu via algo assim, que se fizessem com Maomé, o mundo desabava. É verdade. Eu vi uma montagem lá que eles fizeram, Jesus Cristo de saia, um cigarro a imagem, né? Desenhada. Jesus Cristo de saia com cigarro de maconha nos dedos aqui e tal. Quer dizer, poxa, vocês não querem ser respeitados os direitos de vocês? Que a religião respeite os direitos de vocês? Vocês não brigam por isso? Como é que você ganha um direito tirando o direito de outro? Verdade. A gente precisa refletir nisso. Poxa, eu tenho certeza, se fosse com Maomé,
como falar a linguagem popular, o bicho pega. É verdade. E assim, Sival, Nós cristãos somos muito tolerantes, é verdade. pacientes. Sendo que Só isso, que essa paciência tem hora que e acaba. nem sempre, Sival. Por exemplo, nesse filme que eu estava falando, é curioso que eu não cheguei ao final ainda, estou assistindo. Esse missionário mormon, ele é pugilista. E por ser pugilista, ele é muito dado a bater, até se fosse o caso, né? Porque na prática dele, ele convida todo mundo para um desafio de boxe. E assim, a gente, naturalmente, a gente vai responder assim. Mas ao mesmo tempo, você vê interessante essa abordagem do filme, né? E a gente fala isso não ratificando a teologia mormon, porque biblicamente há problemas com a teologia mormon, né? Quem sabe, com todo respeito a gente fala isso, nessa perspectiva bíblica mesmo, a salvação é pela fé. A gente pode ter certeza da salvação. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é Deus encarnado, Ele é Senhor e Salvador. Mas a gente cita esse exemplo, até mesmo por respeito, né? E por consideração, porque o fenômeno religioso ele é universal, mas não significa que o cristão ele vai ser, como eu mencionei, né, usei expressões populares. O cristão ele deve ser uma pessoa de valores firmes e que exige respeito às vezes. Ele precisa, não exigir, mas ele precisa lembrar, olha, me respeite minha fé. Porque é curioso, Sival, como é que as pessoas vão fazer essa... É verdade, o amigo Albert, que é mestre em missões, ele está dizendo aqui que todos os países onde a liberdade religiosa prevalece são os países onde o cristianismo já teve ou tem predominância. E é verdade, a Europa e os Estados Unidos são defensores da liberdade religiosa em todo o mundo. A Europa hoje, eu visitei Portugal e a Espanha, são países frios espiritualmente. Mas vá lá querer desrespeitar uma religião, eles vão dizer não pode, nenhuma religião. E assim, no fim das contas, a gente pode ter essa tendência de achar, mas o cristão ele vai dar outra face, vai dar. Só que, por exemplo, um relacionamento abusivo, ele precisa terminar, no sentido de que não se pode deixar uma mulher que está sendo agredida ou ameaçada de morte sob o mesmo teto. Precisa haver uma separação, pelo menos temporária ali, se é que não vai ser total. Enfim, são essas situações, Sival, que vão entrar na vida da gente. Então eu vejo que existe muita oposição ao cristianismo e a Jesus por razões espirituais, não ideológicas, porque ideologicamente, intelectualmente, ninguém tem o direito de desrespeitar o outro, assim como não tem o direito de desrespeitar ninguém. Então a gente vê que, curiosamente, como você falou, né, para não usar outras expressões, se tolera a intolerância com o cristianismo, e quem exige respeito não respeita, e aí mistura cultura com religião. Claro que cultura e religião elas andam assim mesmo, juntas, unidas, porque uma coisa não se descola da outra. Só que, por exemplo, não é todo, vamos lá, né? Todo português ele não necessariamente vai ser católico. Todo afro-brasileiro ele não necessariamente vai ser ou tem que ser de uma religião de matriz africana, como se defende no geral. Né? Tanto que Jesus vai dizer, olha, a gente entende uma expressão, né? Se você não odiar o seu pai ou sua mãe, no sentido de, se você não romper ali com algumas coisas religiosas, você não vai ter como me seguir, ser salvo. Então, tem algumas palavras que realmente a gente precisa entender. Jesus falou assim, né? Olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu lembrei disso agora. Preguei nisso no outro domingo. Eu preciso estudar, né? Para entender isso, a gente precisa estudar. Mas Jesus, ele estava no funeral das pessoas, ele amava Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, então ele não está dizendo, não vá para o funeral não, ele está dizendo... E hoje está acontecendo isso, as pessoas estão sendo privadas de ir ao funeral. Você vê, né? A que ponto chegamos o contexto está assim. O que Jesus está dizendo, pelo que a gente entende no texto, só existe realmente, não tem como ir além do que o texto está dizendo, olha, você precisa me seguir. A morte vai continuar acontecendo, você vai perder seu pai. Pode se apegar. Você não pode se apegar à sua herança que estava ali em jogo também, né? Jesus, né, ele não tem como ser segundo lugar. Se ele for segundo lugar, ele não é Salvador, ele não é Senhor da nossa vida. Verdade. Então, realmente é exigente. O cristianismo é certamente uma das religiões mais exigentes, porque é tudo ou nada. Você não consegue se salvar. Não adianta fazer as maiores obras que você quiser.
se você, porque você pode, tem religiões que vão dizer, você precisa evangelizar, ir de porta em porta, bater lá na porta e falar da religião. Então você precisa fazer o bem para os pobres. Ou então você precisa da intercessão de quem quer que seja. E a religião, o cristianismo, né, a mensagem de Jesus é, olha, você precisa somente vir até mim, deixar a si mesmo, negar a si mesmo. Aí é difícil, né? Eu me negar é muito difícil. Então, não é a minha negação que vai me salvar, é o que Jesus fez. Só que eu preciso dizer, realmente, ele é filho de Deus, eu sou pecador. Quer dizer, eu te amo, pode ser até fácil, né? Porque a gente tem esse sentimento. Mas, Júnior, um abraço do Júnior aqui lá em feira. Mas a gente dizer, me desculpe, eu errei, que é o que é o cristianismo. A essência do cristianismo é isso, né? É dizer, realmente, eu sou pecador. Renunciar ao ego. Renunciar ao ego. E é difícil, rapaz. É difícil. Então... E assim, é interessante que as pessoas elas também recriminam os orgulhosos, né? E por isso muitos casamentos estão sendo dissolvidos, justamente por isso. Porque com essa questão de direitos iguais, essa coisa toda, cada um, como os mais velhos falam, engrossa o cangote, e aí, meu amigo, quer ser o dono da razão. Agora vai para a Bíblia. Outra coisa que eu queria falar, a cultura antes era assim: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Aí quando a gente para e raciocina, tirou o que do homem para fazer a mulher? Uma costela, né? A costela fica onde? Do lado. Na palavra fala que a mulher é o quê? Uma ajudadora. Ou seja, a ajudadora ele tem que estar ao lado ali, junto. Então, não tem nem o maior nem o menor. Agora sim, tem, claro, a hierarquia constituída por Deus. Cabeça do homem Jesus. Cabeça da casa ou da mulher, o homem. É uma coisa... Verdade. Agora, esse fato de ser o cabeça da mulher, não quer dizer um ditador, né? E por muito tempo, os homens foram ditadores. E aí veio a reação, luta, né? a briga da mulher por direitos. Legítima, né? Em muitos casos. Você vê, Sival, até esse assunto, esse tópico que a gente está tratando aí... A gente vai falar já mais, se aprofundar mais no livro, mas o papo está tão tranquilo, bom. O livro a pessoa pode comprar, a gente vai falar disso já, mas assim, esses temas são interessantes porque o livro a pessoa vê, né? Compra, lê. Esses temas não são muito abordados na A gente mídia. falando isso aqui, essa questão de homem, liderança masculina, tem gente que levanta as orelhas e se a gente passasse na rua dava até uma pedrada. Rapaz, mulher, quando fala de ajudador é porque o homem precisa de ajuda. Todos são iguais perante Deus. Não existe diferença entre homem e mulher diante do Senhor. Mas obviamente... O espírito é a mesma coisa, não tem macho e fêmea. Não tem, né? Mas assim, da mesma forma, a mulher ela vai querer um homem que esteja do lado dela. Ela precisa de companhia, precisa de encorajamento, precisa de liderança em alguns momentos, porque a mulher não vai saber o que fazer. Por exemplo, tem uma situação na casa, na vizinhança, o que for, o cara que tem que ir lá resolver. Ele não vai brigar, não vai sair na mão com ninguém, não vai ser grosso, mas ele, em alguns momentos ele vai ter, talvez, que dizer, olha, peraí, o que é isso? Eu estou aqui na minha casa, ou então... Enfim, são situações que a gente não vai exemplificar, mas que, da mesma forma, a gente precisa um do outro. E da mesma forma tem a liderança na sociedade. Né? Alguém disse assim, me colocou em aspas aqui, né? O livro a pessoa pode comprar. Não é nem vendido, viu, Albert? É uma doação. A pessoa faz uma oferta para a igreja, para a obra missionária social da igreja e ganha um livro. Não é vendido, não. O que você pode comprar e compre. Se você não comprou ainda, é o primeiro livro. Mas assim, Sival, a gente precisa falar desses assuntos, porque a gente vê que muitas crises familiares, sociais, Sival, nascem no seio de famílias doentes, disfuncionais. Imagine, rapaz, olha, eu dou graças a Deus, pai, porque o senhor e minha mãe, né, foram pessoas e são pessoas exemplares, falhas como qualquer um. Mas meu pai... Souberam conduzir o barco. Souberam, eu não tive problema de ver meu pai bêbado, não tive problema de ver meu pai agredindo minha mãe, não tive problema de ver uma mãe ausente ou fora de casa, no sentido, né, enfim, tá aí no mundo, na vida, no que for. Eu sou muito privilegiado, Silvão. Sou muito abençoado por Deus. Tive uma boa educação, melhor que meus pais puderam me dar. Mas assim, tem gente que não teve isso, rapaz. E aí fica difícil viver a vida. Esse trabalho que eu faço de postagens de matérias policiais no portal, no blog,
ao mesmo tempo, eu vou identificando certas situações. E o que eu vejo que a maioria absoluta de pessoas envolvidas no mundo do crime são de famílias desestruturadas. Pais ausentes, pais drogados, pais alcoólatras, pais abusivos, separados. Sempre tem um transtorno por isso. Porque o amor que Deus constituiu entre pai e mãe, ele é insuperável. Não tem explicação. Rapaz, a gente voltar para casa do pai e da mãe, ter aquele acolhimento. E o curioso, Sival, a bênção é que, um abraço para a Daiane, todos que estão aí no Instagram também, a pessoa pode nem ter tido esse lar estruturado, mas é interessante como há pessoas que tinham tudo para não ser pessoas de bem, mas são pessoas de bem. Porque elas olharam para Deus, elas buscaram referências na Bíblia, na palavra, na igreja, na sociedade, entendeu? Porque vai achar. Os meninos estão ali na sinaleira, parece até que estão menos agora, o Conselho Tutelar e as autoridades já estão agindo, isso é muito importante, parabéns. Mas esses meninos que vão lá na nossa congregação, estava tendo culto hoje, né? Um abraço para Zé Carlos, que deve estar ouvindo a gente, o grande Zé, nosso diácono, irmão. Zé mesmo nasceu uma família com dificuldades, mas é um homem de valor, é um homem de palavra, é um homem sério, falho como qualquer um. A gente fala isso porque, né, a gente precisa lembrar, né, que todo mundo é humano, né? Mas assim, são pessoas que, esses meninos da sinaleira que estão lá na rodagem, estão em outros lugares, o menino no cruzeiro, né, a gente na igreja tem um trabalho no cruzeiro, os batistas têm trabalho no cruzeiro e por aí vai, mas não só esse, Sival. O menino que estuda na melhor escola da cidade, ele também precisa de Jesus. O médico que atende a gente aqui na clínica, o dono da rádio, o radialista, todos precisam de Jesus, porque não existe, Jesus não olha para a pessoa não tem outro caminho. Como doutor, como médico, como advogado, como engenheiro, como o que seja. É criatura dele. Você já tem a cidade que tem. Agora chegue lá na casa de sua mãe e seu pai para ver se não lhe chama de menino. Você é sempre o Jairzinho, né? E é bom demais ser Jairzinho, entendeu? É bom demais ser quem eu sou. Por exemplo, as ovelhas na igreja, né? A gente tem esses termos pastor e ovelha, né? Por questão do cuidado. E elas sabem, quando alguém me chama, por exemplo, no WhatsApp, pastor, aí eu respondo, e aí, ovelha? Porque é bacana haver esse reconhecimento, né? Esse respeito, essa mutualidade. Mas todo mundo sabe na igreja, eu falo sempre isso, né? Se me vem só como pastor, é uma visão muito utilitarista. Quando eu não servir mais como pastor, eu vou ser descartado. Todo mundo precisa ser visto como ser humano. O juiz lá que está julgando a causa, ele é um ser humano também. Tem que ser respeitado, honrado, o prefeito também. Mas o doutor Adriano, ele é um ser humano que precisa de oração. Ele precisa ser salvo, a esposa dele, os filhos dele. Precisam de Jesus. Todo mundo precisa de Jesus. Merece respeito, o presidente, o governador, seja quem for. Claro, a gente não está tirando aqui a parte da crítica de construir uma sociedade melhor. Eu até vou te mandar o vídeo, fica à vontade para postar no seu canal, ou como quiser. Estava lá no Açude de Gravatar. Um abraço para Dilma, Deus te abençoe. Dilma, um abraço a Dalto, Júnior, toda a família. Nete, Barreto, todo mundo aí na rodagem. Ou na Colina, das Mangueiras. Andar sem Jesus é andar sem rumo, e sim. E a gente vê aqui, linda, Sival, um Açude do Gravatar. Imagine um parque ali naquele lugar. Não estou fazendo política aqui não, mas eu fiz esse vídeo e vou te mandar. Rapaz, a gente tem aqui em Serrinha, não só a Morena Bela, que é um lugar legal de correr, mas você tem que ficar correndo ali, se desviando dos carros. Verdade. No Açude de Gravatar tem um campo de futebol, tem um pôr do sol lindo. Imagine ali uma pista de corrida ao redor do açude. Certamente os políticos já pensaram nisso. Mas é hora de fazer, Ciclovias também. Ciclovias não tem na cidade. O que mais tem em Serrinha é ciclista, né? Falando nisso, estão construindo, acho que é Salvador, Aracaju, 300 e tantos quilômetros, uma ciclovia. E que estrada aquela ali, Sival? E um dia desse eu fiz um percurso para Lamarão e eu vi a dificuldade. Não tem um palmo de acostamento. Eu falava que... Eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso, botei no canal, da necessidade dos governantes olharem para isso, que hoje é uma realidade. Rapaz, investindo nisso aí, Sival. Essa de
Santa Bárbara para Posto Trevo mesmo, que eu fui um dia desse, mais de 2 metros, quase 3 de acostamento, igual a pista mesmo. Imagina se tem lá mesmo. Investir nisso esvazia. Exatamente, eu ia falar isso. Né? E assim, um colega radialista estava falando hoje, algo que é a verdade, né? Assim, e a gente esquece disso, as pessoas esquecem, ficam pedindo favor pro vereador para ele conseguir uma vaga na saúde. Verdade. Isso é um absurdo, porque a gente já está pagando, o SUS não é de graça. Falei isso domingo na igreja. E assim, realmente, né? Investindo na Sul de Gravatá, investindo em projetos sociais. Parabéns à Prefeitura por esse espaço ali, o Centro Integrado, né? O Centro de Artes, Esportes. Porque nós temos ali o Lar Batista, na Boa Esperança. Sim. Nossa oração é que Deus reconstrua aquele espaço. Porque imagine você ter no Lar Batista, no Centro Juvenil da Igreja Católica, todos esses espaços, esporte, lazer, tecnologia. Imagine um hub de tecnologia aqui, que os meninos construírem aplicativo. Serrinha tem um potencial, rapaz, imenso na área de tecnologia. Lembra da Rede Serra, né, que tinha aqui? Roberto, Francis, Leleco, tantos outros. A comunicação, o Grupo Lomes tem o seu cerne aqui. Embora a sede seja em Feira em Aracaju, né, falando aqui da concorrência, mas é tudo comunicação, né? A Continental, a antiga difusora, rapaz, isso aqui é um patrimônio para a cidade. O serriense ouve rádio. A comunicação em Serrinha é isso aqui. Eu recomendo, né, o canal de Cival, eu fico ligado, assisto. A gente precisa, gente, fazer isso, porque religião não é só eternidade. De fato, vai ter ruas de ouro no céu. Nós vamos viver eternamente com Deus. Mas a gente começa aqui a eternidade. Já começou a eternidade, não é? A gente já está vivendo a eternidade. Só não estamos ainda sem dor, sem sofrimento. Mas estamos aí vivendo já. Agora fica aqui a reflexão para todos, né? Onde é que nós vamos passar a eternidade? A Bíblia diz, você pode passar a eternidade com Deus, em felicidade, mas também se você esquecer de Deus e deixar esse assunto para a última hora, pode ser que naquela hora não tenha mais saída. E agora com esse recolhimento na pandemia, meu irmão, a pessoa está hoje bem e amanhã fulano está entubado, fulano partiu. A vida é assim, né, senhor? Eu tenho algo para falar aqui. A gente falou e depois seguiu para outro rumo e eu não consegui encaixar. Sabe onde foi que eu parei de beber? Diga aí. Em 1º de janeiro de 2003. Você me contou um pouquinho dessa história, lá no Funerário Branco. Na primeira igreja batista de Serrinha. Foi mesmo, Cival. Aí eu estava numa denominação que falava, eu até mostrava trechos na Bíblia, que beber não era pecado, pecado era se embriagar. Mas aquilo me incomodava, ainda bebi um pouco e tal. Aí no dia 1º de janeiro de 2003, teve um evento na Câmara de Vereadores, eu estava na TV Serrinha, que era comandada pelo o prefeito Zé Valdo no tempo, que é pai do Adriano. E de lá da Câmara a gente foi foi a tropo na Praça Morena Bela. Almoço, cerveja, e nisso à tarde tinha um evento na primeira igreja batista, que vinha o vocalista da banda Jeová Nissi. Aí eu fui. Quando chegou lá, sabe que quem bebe, aí exala aquele odor, né? Quando ele terminou aquela participação dele lá, e louvor e tal, ele saiu nos bancos, abraçando pessoa por pessoa. Quando chegou a minha vez que ele abraçou, eu travei a respiração para não sair daquele bafo. Falando odor, mas falou lá, logo claro, o bafo. Bafo de onça. E naquela hora eu vi a voz de Deus no meu ouvido. Ô meu filho, não beba mais não. E ali foi o último gole. Quem dera se tudo eu ouvisse a voz de Deus como eu ouvi ali. E rapaz, ele fala, velho. A gente tem essas experiências como você teve, linda experiência com Deus. E tudo se vai. Mas foi Deus que falou, não foi o rapaz que me abraçou não, viu gente? Foi a voz de Deus mesmo que eu ouvi. E é isso, Deus quer falar em tudo pra gente, Sival. Só que a gente vive tão online,
A gente não para mais, Sival. É verdade que, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música, de ouvir notícias para me informar e também para colocar ali uma barreira também sobre aqueles pensamentos que voltam no passado, aquelas experiências ruins que a gente teve. A gente precisa um pouco também de um tempo online. Só que, rapaz, se eu começar o meu dia, meus pais me ensinaram assim, faz muito bem para mim. Primeira coisa no meu dia é ler a Bíblia e orar. Graças a Deus, eu não passo um dia geralmente sem fazer isso. Se for alguma exceção. Mas só que a gente tem também a tentação de pegar logo o celular. Não é, rapaz? Sendo que o celular, o Instagram não vai preencher. Muito pelo contrário. Vai encher a gente da vida dos outros. E a vida dos outros, a gente não vive a nossa vida sem a gente viver a vida dos outros. E ficar vendo a vida dos outros. Muita gente está cheia de problemas, Sival. Né? A gente pode falar isso. Porque não para. Passei um tempo, tive que recorrer a auxílio psicológico. E a psicóloga costumava dizer, você precisa de tempo com você mesmo. Você anda 96 km porque precisa de tempo consigo mesmo. Eu corro 10 km por dia, eu gosto de passar 1h30 correndo, porque está só eu e Deus ali. E a gente precisa fazer isso também lendo a palavra e ouvindo, rapaz, porque eu ouvi Deus falar comigo nas últimas 3 madrugadas. Me ajoelhei, ou estava em oração, e Deus falou coisas que eu vinha ali há semanas e meses pensando. Só que eu não tinha parado para falar com Deus direito mesmo. Não é? Porque uma coisa é você pensar, só que Deus quer que a gente chegue lá e fale, ele vai falar, olha, velho, é assim, atitude, assim, né? E ele fala tudo mesmo, rapaz. Aí vai o doido, pega uma cadeira, bota ali para ele sentar, bota outra cadeira que fica vazia ali. Deus, sente aqui pra gente conversar. Pra quem olhar ali, você é doido. E não sabendo que Deus sentou ali mesmo. E Deus é fantástico, rapaz. É um negócio que a gente... Eu vejo assim, a gente fica muito se questionando, mas por que aconteceu isso comigo? É só a gente parar e deixar Deus falar e também a gente se rebaixar. Ou a gente se colocar no nosso lugar, rapaz. Como é aquela história do rei que o servo vacilou e ele teve o dedo decepado, não foi? Foi caçar, acho que foi uma fera que decepou o dedo dele. Ele ficou tão furioso com o servo que aí trancou o servo na... Rapaz, se tá na Bíblia, não tô lembrando. Não, eu acho que não é na Bíblia, não é? Ah, certo, desculpe. Eu vi a pessoa falando essa história muito interessante. Aí, nisso ele teve o dedo decepado, aí ficou chateado, porque ele tinha perdido um dedo, prendeu o servo. Aí, no outro dia, foi caçar sozinho. Aí, aqueles nativos lá prenderam ele, seguraram ele e iam matar para comer, os canibais, né? Iam matar ele para comer, porque ele estava sozinho na hora. Aí, na hora que já estava tudo preparado, ixi, o homem falta um dedo. É maldição. Aí, e esse servo era temente a Deus. Aí ele voltou agradecendo. Muito obrigado por você permitir, você permitiu que eu perdesse meu dedo, mas foi bom, que senão eu estava morto agora. Agora vem cá. Essa história foi com Lula, né? Aí ele falou, mas vem cá. Mas se esse seu Deus é tão bom, por que ele permitiu que você ficasse preso? Oh, meu rei. Ele permitiu que eu ficasse preso, porque se eu tivesse ido com o Senhor, era perfeito, quem ia morrer era eu. Vamos ser contador de história. Muito interessante, rapaz. Tudo faz, ou seja, rapaz, uma coisa linka a outra que vai sempre para trazer benefício para a pessoa. a gente fica se perguntando muito por quê, né? A grande pergunta é pra quê, Senhor, né? Porque o porquê a gente não tem resposta para algumas coisas, né? Imagine, né? Jonatas mesmo, nosso amigo lá, que tem aquele testemunho com Lázaro. Se ele ficar se perguntando por quê, ele vai tirar a sua própria vida. Se a gente ficar se perguntando algumas coisas, a gente fala de um assunto muito sensível na sociedade serriense, que é o suicídio, que são os problemas psiquiátricos. Esse vazio. É o vazio, assim, Deus conhece sua dor, Deus sabe o seu sofrimento, você que está aí nas redes sociais também com a gente. Ele simpatiza, na verdade Deus ele ama tanto a gente que ele veio na forma de gente como Jesus. E Jesus sentiu as mesmas coisas. Tanto que Jesus orou pela gente, né? Olha, Senhor, protege, livra-os do mal. Assim, rapaz. E é bacana a rádio, porque a gente tem o Instagram, por exemplo, o WhatsApp, o pessoal manda suas mensagens.
E cada face que a gente vê aqui, né, no Instagram, no WhatsApp, a fotinha é uma pessoa. Né? Cada vida que sua morreu impressão na digital pandemia. diferente, tudo. E assim, Sival, às vezes a gente fica muito brigando. Eu tenho visto muito na experiência de igreja, no jornalismo também, que as pessoas que vão ficar causando problema, ou que estão ou que trazem dificuldades pra gente, basicamente são pessoas que precisam realmente ser amadas, porque são pessoas que estão com problemas dentro de si. Se eu estou em paz, eu não vou ficar causando confusão. Agora sim, né? A gente não vai também... A gente precisa agir em alguns casos e tal, se afastar até para não sofrer. Mas a gente precisa ter compaixão, sabe? Os caras ficam... Tanta gente, Sival, perambulando pela rua em Serrinha. Mais do que eu já vi em qualquer outro lugar. São pessoas não somente oprimidas ou com problemas psiquiátricos, mas com graves problemas espirituais. Muitos faltam remédio, né? Você vê de vez em quando na rua, não é porque deixou de tomar o remédio. Mas há aqueles que precisam de libertação espiritual. E a gente vê que os pobres andam assim. Eu estava falando com uma pessoa, acho que foi anteontem, a pessoa parecendo um zumbi assim andando. É muito triste, rapaz. E essas pessoas, elas devem ser acolhidas. Um deles chegou na igreja sábado embriagado, né? No caso, era uma pessoa embriagada. Aí eles entram, né? Diz que o cachorro entra na igreja porque encontra a porta aberta, né? E o bêbado também entra na igreja porque vai ser um lugar onde a porta vai estar aberta. Ele não fica entrando na casa dos outros. Então os embriagados entram na igreja e vão à igreja porque eles estão procurando a Deus. E um deles falou assim, mencionou que estava no centro de recuperação. Então eu vi que ele tinha caído. Eu falei, rapaz, né, o cair do homem e o levantar é de Deus. Volte, vá para casa dormir. E ele estava consciente até. Porque ele foi para casa, ele não ficou. Mas a gente vê, Sival, que a gente precisa não só de mais CAPs, de atendimento, mas, como eu falo, gente, há pessoas que estão ouvindo a gente agora, e o Zane está dizendo aqui, na verdade, pessoas precisam de uma palavra de carinho e conforto. Rapaz, se a gente amasse mais as pessoas, aí é bacana estar conversando com você, porque você é uma pessoa que tem esse conhecimento de Deus. E assim, basicamente, as pessoas precisam de aceitação. A gente não concorda, por exemplo, com o estilo de vida de determinadas pessoas, mas elas precisam de amor, né? Tem gente que não quer. No sentido assim, não que não precise, mas tem gente que está tão virada nos 70 e está tão longe de Deus que nem consegue perceber. Mas um dia ela vai lembrar, né, de que alguém o amou, né, de que alguém a amou, e Deus acima de tudo que nos ama, né? Porque a mãe pode abandonar, o pai pode decepcionar, o esposo pode deixar, a esposa, o filho, mas Deus nunca nos abandona. Um abraço, Glauco Monteiro Vanderlei, Carla Tereza, professora Carla do IF Bahia, um abraço para Heráclito. Glauco é jornalista. Glauco Monteiro, Glauco Vanderlei, era da Feira Hoje. Ele já foi da TV também. Agora. Foi da TV, editor e tudo mais, produtor. Tá onde agora? Tá no Rio de Janeiro, escritor Glauco. Ele, rapaz, me suportava, era adolescente, um adolescente, gostava de rádio, televisão, jornalismo, internet, ele me suportava. Muito obrigado, meu amigo. Dom, editor lá do Farol Econômico do Correio da Bahia, entrou aí também. Olha os colegas entrando aí. São os colegas da madrugada quase, né? Aí um dia desse aqui, eu estava fazendo alguma coisa, acho que atualizando o portal. Parabéns, meu irmão. Um dia de sábado, alguma quase coisa. Dia. Obrigado. E aí, chamou. Aí eu vou ver quem é nesse horário, porque eu já sei, quando determinados horários eu já sei que é alguém bebendo e tal. Aí a pessoa chegou e pediu para fazer uma nota. Eu falei, rapaz, hoje não tem mais como, tal. Na hora que a pessoa foi saindo, eu senti que Deus me usou naquele momento. Você sente, o corpo fica algo diferente, né? Aí eu falei para ele, Jesus te ama e tal, e ele voltou. Ele tocou nele e voltou, e levamos um diálogo muito grande. Ele tinha realmente caído, e eu falo sempre com palavras positivas para ele. O cabra saiu outro ali. Não adianta, uma semente que você planta, uma hora ela germina. É verdade, rapaz. A gente precisa, em alguns momentos, meu amigo Ezequiel estava em feira. Eu passava por ele ali perto da casa dele, a casa dos meus pais. E Ezequiel sentiu minha dor. Eu falei, né? Ele perguntou como é que você está. E ele não perguntou por educação, ele perguntou que queria saber como é que eu estava. Eu falei, rapaz, não estou bem. E eu senti que ele
empatizou, simpatizou, que ele estava sentindo minha dor também, no sentido não que ele estava com alguma dor no coração, mas certamente ele já sofreu e a gente identifica o sofrimento do outro. Então, tem coisas que Deus permite a gente passar, porque a gente vai poder ajudar alguém lá depois. Você falando de ligação, rapaz, um senhor de outra cidade me ligou, eu imagino que foi por causa da rádio e tal, achou meu número, tem no site e tal, na igreja também. Esse cara ligou e contou a história dele e falou de situações. Eu falei, rapaz, era um privilégio. Eu encaminhei ele para a igreja batista na cidade dele, né, para o colega lá, que é um amigo meu. Mas assim, as pessoas precisam desse amor, Sival, assim, nessa hora mesmo. É interessante. Um abraço para o meu aluno Fábio, orientando aí. Josman, meu amigo, que é isso, hein, rapaz? Que privilégio ter você aí também. Josman Brito? Josman Brito, rapaz. Você é um cara de uma audiência privilegiada. E Fábio mesmo está com o pai lá doente, perdas na família, trabalho o dia inteiro, estuda no seminário. E assim, as pessoas nessa hora agora estão ouvindo. Esse horário é um horário maravilhoso, rapaz, porque as pessoas ouvem e estão pensando. Estão ali naquela hora do dia que estão na rede, deitados, estão na cama, estão no sofá e estão pensando na vida, no dia, no como foi. E não tem vida melhor do que a vida com Deus, Sival. Eu sou feliz com Jesus. Tenho dificuldade na vida? Tenho. Lutas muitas. Mas sou privilegiado e assim, a pessoa pode ter feito o que ela fez. Não importa. Claro, o cara que matou, ele vai ser preso, certamente vai ser julgado, enfim. Mas mesmo na prisão, tem gente ouvindo a gente agora, talvez, na prisão aqui em Serrinha ou em outro lugar. Dependendo das condições da prisão. E Deus perdoa você, não importa o que você fez. Pode ser que a sociedade não perdoe. Mas Deus perdoa, não importa o que a gente faz, a gente tem que se arrepender. Aí ele está lá na prisão, hora dessa. Poxa, eu aqui, agora poderia estar lá fora. Aí como aconteceu com esse rei que eu contei? E se você está aqui fora, eu já tivesse lhe derrubado? Ia ter morrido. E geralmente é assim, né? É assim. Deus está livrando a pessoa da morte. O que parece ser uma cadeia, na verdade, é liberdade. A prisão de José. Se viu para quê? Para cuidar da própria família que prendeu depois. O pai de José é um exemplo fantástico. Ele disse não ao pecado, à tentação. Então é possível a gente fazer isso. Então, assim, realmente, Sival, esse momento é precioso, valiosíssimo. Uma Jorma disse que está por aqui. Você está aqui na rádio? Está aqui na recepção, quem sabe, né? Mas, assim, o radialista, ele tem um papel fundamental. É a companhia, rapaz. Eu vejo Adão de manhã, de madrugada, 4 da manhã, e está lá aquele pessoal interagindo. Ele está vindo 4, né? Daqui a um dia ele chega a 3. Ele está competindo com o Reinaldo Lima no passado, viu, seu Adão? Eu não sei que hora ele dorme, ele tira a soneca, né? Mas o pessoal fica ali interagindo, ali é um ciclo de amigos. Não é? Verdade. O rádio é isso, você tem os seus ouvintes cativos. E o Josimar está em casa, sem choque. O Josimar é um grande empresário, né, da comunicação na cidade. Um abraço, Josimar. Ciclista, motociclista, tudo mais. Mas assim, vocês são a companhia, rapaz, das pessoas. Parabéns à rádio, porque me faz companhia. Né? É um espaço também onde eu posso dizer que é uma casa para mim. Eu fico feliz de estar aqui. E quem sou eu, né? Para estar aqui, no sentido assim, é bênção de Deus. Ter sua amizade, poder acompanhar seu trabalho, ficar informado. Tudo isso, rapaz, é lindo e a gente precisa manter isso, né? Verdade. Se a gente... Olha, a nossa igreja está à disposição das pessoas. A gente não é perfeito. Né? Onde tem gente, tem dificuldades. Mas pelo menos a gente está lá para acolher as pessoas. Não que a pessoa vá continuar a mesma pessoa. Né? Se a pessoa vai para lá e continua a mesma, assim, para que vai então, né? Para uma igreja? Mas a gente está lá para ajudar as pessoas, Sival, para elas conhecerem a Bíblia, porque música boa ajuda. É bom ter, tipo um show, a Mirene está dizendo que cada um é uma figura. A Mirene é ouvinte de... É bom ter melhor equipamento na rádio e tudo, mas se a qualidade for ruim. Então a igreja ela pode ter tudo, mas eu gostei de uma citação, não ia nem citar aqui, ia deixar para a próxima mensagem na igreja. Mas tem um pregador que eu gosto de escutar, escutei hoje de manhã, enquanto corria, e ele dizia assim, né? Deus ele não quer um templo cheio, né? Ele quer encher o seu coração. Claro que um templo cheio de pessoas cheias de Deus é o que Deus, né, ama tanto quanto um coração cheio dele. Mas nesse tempo de pandemia as igrejas estão vazias.
Esse pregador, ele é pastor de uma igreja com milhares de pessoas. Mas a mesma situação que a gente vive aqui, ele está vivendo lá. Né? Pessoas que estão deixando de ir para a igreja, mostrando sua fé de verdade, pessoas abandonando a congregação, pessoas procurando tudo aquilo que não é Deus, que a gente vê muito, Sivaldo. A gente muda de rádio, né? A gente ouve várias rádios, você também, todo mundo. A gente não vai ser hipócrita, né? A gente ouve vários canais, assiste várias tem que beber de várias fontes. Tem que fazer isso. Filtrar, né? Mas assim, igreja não é assim. Deus não é assim. Não é porque se eu vou deixar Deus porque Deus não me deu o carro que eu queria ter, ou porque não me deu a cor do olho que eu queria ter, né? Isso é tão banal assim. Mas tem gente que pode ficar pensando, poxa, eu queria ter nascido, eu não queria ter nascido nessa família. Se você não tivesse nascido nessa família, meu amigo, você não teria nascido. Tinha que ser assim. Você era o único lá, né? E você foi um vencedor, né? Tem até essa história, essa visão, né? A gente é vencedor, rapaz. Cada um nasceu entre milhões que poderiam não ter nascido, né? Verdade. Indo lá para a concepção. Então, assim, a gente é valioso, Sival, e Deus ama cada um. E igreja não é consumo. Ah, eu não estou gostando disso aqui. A gente não vai avaliar no sentido de dizer eu é que sei o que é bom, né? Se eu penso assim, poxa, eu sei o que é jornalismo bom, eu sei o que é radialismo bom. Então, vá criar sua própria rádio e só você se escute. Não é? Verdade. É igual o radialista querer tocar no programa musical dele só as músicas, fazer uma playlist só do que ele gosta. Ué, não, quer ouvir essa playlist, ouça em casa. Sival, um abraço, André Mesquita. Sival, inclusive, é compositor. Eu gosto das suas músicas, rapaz. Eu componho também. Obrigado. E a gente vai, quem sabe a gente compõe junto. Vamos compor agora. Muito obrigado, meu amigo. Esse tempo está sendo muito bom. Falando de música, é um ponto também que eu queria tocar sobre, eu acho muito bonito, tanto da Igreja Batista quanto da Igreja Assembleia, essa coisa dos levitas, desse trabalho que é feito com os levitas. E quando você vê, geralmente são dessas igrejas, a maioria, né? Tem uma escola muito... Inclusive, até falando sobre escola de música, a gente está inaugurando nossa escola de música. Que bom. Professor Joubert, teclado, Matheus na bateria, estamos vendo com o Jacó para ensinar o baixo, está chegando outros professores, o Ivan para o violão, ele pode ensinar, né? Flauta transversal, outros. Não tem só. A Filarmônica é uma bênção para a cidade. As escolas de música, Mozart, o professor Vinícius, enfim. Mas assim, a música faz a gente transcender. Por exemplo, eu gosto de música baiana. Né? Você vê, quem está me vendo aí, dá para ver que eu gosto. É verdade. A Ned está lembrando aqui, como dizia meu pastor, quando deixamos de estar com Deus, quem perde somos nós. É verdade. Como é que fala? Deus sem a gente continua sendo Deus, mas a gente sem Deus é nada. Não é nada, rapaz. E, por exemplo, eu gosto da música baiana, nesse sentido. Você vê, eu sou negão da Bahia. Gosto do axé. Fala comigo, a bateria, o baixo, tudo isso, né? Gosto de outros ritmos também. Mas não necessariamente eu vou gostar da letra. Né? O swing é bom. Agora... O swing é bom demais. Inclusive leva a gente até Deus porque faz a gente ficar alegre e tudo. Então a música, ela tem esse papel. Não é desprezando a boa música. Muito pelo contrário, eu sou pianista profissional. Eu não cheguei a me formar. Não terminei como é que chama, o conservatório, mas estudei. Não gostava de estudar piano não, porque é um negócio que exige muita disciplina. E assim, eu prefiro mais... Eu gosto do piano e sou grato a Deus porque pude estudar, porque aí é bom pro teclado. Mas eu gosto mais do popular, assim, né? Mas não sou um concertista, né? Um pianista de conceito. Mas aquilo ali, rapaz, me fez, quando eu era estudante de jornalismo e principalmente entre os 20 e os 30 anos, eu compus muito e me expressava. Então a música, como o próprio salmista Davi fala, expressão. Hoje até abriu aí, grande cantor serriense, está aqui no Instagram, da igreja Madureira, Assembleia de Deus Madureira ali na... Ailton Jeffter? Ailton Jeffter, grande figura. Então, assim, a música tem esse papel de levar a gente para Deus. Na verdade, Sival, toda a arte, né, um rádio bem feito, um teatro bem feito, deve levar a gente para Deus. Não deve levar a gente para longe de Deus, porque, por exemplo, aplicativos, os aplicativos mais baixados, para o TikTok. Poxa vida, a Letícia falava de uma live no IF, né, que é servidora do IF.
E aí falava do poder do vídeo curto. Realmente, o vídeo curto é tudo hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai achar de tudo também lá, inclusive o que não presta. No Instagram também. No Twitter é a mesma coisa, no YouTube... Abre e já vem uma opção sem você querer. E certamente é o principal, porque essa indústria da pornografia, da exploração, rapaz. A mulher, o homem é uma coisa maravilhosa, né? Eu falo aqui né? Minha esposa é a coisa mais linda do mundo. E a gente não precisa partir para a baixaria. Né? Deus fez o sexo para o casamento. Eu estava observando o que tem de manchetes falando, não sei quem mostrou bumbum desses artistas, essas mulheres. É direto, não sei você quem. abre uma notícia séria, mas lá embaixo vai ter baixaria. E tá sempre os links em grupos e tal, falando dessas artistas que mostrou bumbum, que não sei o quê, que vestiu a lingerie sabe? E ganhou mil curtidas. Quer dizer, tá... exploração. Tipo assim, parece que caiu e tá procurando mostrar o produto, ela, de outra forma. É verdade. Acaba sendo produto, porque... Ou seja, tá uma coisa muito vulgar. Muito vulgar. Você vê, a sexualidade ela foi feita para o casamento. Senão eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Se não houvesse pai e mãe, não existe humanidade sem vida em família, sem casamento. Pai, mãe, tio e tia, gol do Bahia. E assim, a gente precisa... Amor, minha mãe entrou no Instagram, um beijo, meu amor. E assim, eu sou feliz ao lado de minha esposa. Existem 1000 mulheres no mundo, mas Deus me deu a bênção de casar com ela, de ter 2 filhos. E assim, a sexualidade sem Deus e fora do casamento é vazia. Não é? A pessoa viver isso... Eu, graças a Deus, só conheço Letícia. Eu casei virgem. Parece um negócio, né? Tem até filmes de Hollywood, um vídeo de 40 anos. Mas assim, eu sou um cara feliz por isso. Acabou aqui, a bateria descarregou. Mas assim, é maravilhoso isso. E eu posso falar isso, né, por experiência própria. E a gente fala desses assuntos que parecem tão retrógrados, né, Sivaldo? A gente falando disso aqui e parece que a gente está num mundo na década de 70, 80, 50. E eu não estou me vangloriando, não, porque foi graça de Deus, foi bênção de Deus, sabe? Foi misericórdia de Deus mesmo. E eu estar casado, eu tenho uma família. Se eu fosse seguir meu instinto, né, as minhas vontades, se não fosse Deus, eu não estaria aqui falando com você, não. Verdade. É misericórdia, é graça de Deus mesmo. Verdade. E a gente teria que ter muito merecimento de fazer uma oração para o tempo parar, como no passado, porque o tempo não para. Vai até 10, é? Rapaz, você é um dos maiores, tem propaganda para passar, né? Ainda tem as matérias. Que horas encerra a programação da rádio? É meia-noite, 11 horas? No caso, para o transmissor, 10h10 por aí. Aí eu deixo na internet até 11. Você gosta. É verdade. Então vamos... Já vai ficar o compromisso de breve voltar aqui para a gente... Vamos voltar sim, Silvio. Esse bate-papo aqui, rapaz, a gente tem muito que conversar aí. Agora vamos falar sobre o livro. Coitado do livro. O livro é assim... O livro é o principal. Mas é bom a gente falar por último do livro, por quê? Eu fui lá no passado, Silval. Eu que imprimi o livro em casa. Então eu lembrei do jornalista que imprimiu os seus jornais. Tive a gratidão à Gráfica Novo Tempo, fazendo um comercial aqui, eles merecem. Eu tentei imprimir lá, fiz várias pesquisas, mas eu vi que para a finalidade do livro, e hoje ele é só digital, então você vai ser um dos últimos que vai receber ele impresso. Porque a pessoa, ela doava R$10 e tinha o livro impresso. Inclusive eu tenho 5 envelopes para mandar para lugares diferentes do Brasil. Hoje a pessoa pode ir lá no meu site jairfernandes.com, né, jairfernandes.com. Pode falar com o Sival, né, quiser pegar o meu WhatsApp, tem aí. Mas no site você vai achar essas informações. Tem o Pix da igreja. Então esse recurso vai direto para a igreja. Por que, Sival? Para o evangelho chegar aonde chegou aqui em Serrinha, teve missionários, pessoas que vieram lá dos Estados Unidos, enfim, né, nasceu lá no Oriente Médio com os discípulos de Jesus. Então tem custos.
Por exemplo, a rádio aqui tem um custo enorme de energia, né? Milhares de reais. Principalmente lá embaixo no transmissor. É mais um transmissor, né? Então, assim, tudo tem um custo. Então, as congregações da gente têm custos, material, patrimônio, para não falar as pessoas, né? Hoje eu tenho a honra de viver para pregar o Evangelho e ter o sustento da igreja para isso. Então, há pessoas, por exemplo, a gente tem uma congregação em Teofilândia que a gente está reformando, precisa de um casal lá para viver lá. Então, a pessoa que for lá no site e doar R$5, né, no Pix da igreja, ou até mesmo na tesouraria, num dos cultos da igreja, amanhã às 7 da noite a gente está lá, domingos 9 da manhã e 6:30 da noite, a pessoa pode fazer essa doação e vai receber o livro no celular, tá certo? No PDF. E aí a pessoa vai ler, porque hoje está tudo no celular, né? E até concluindo sobre os filmes falavam sobre essa discussão do digital e do impresso. Então, vendemos aí cerca, a gente fala vender, mas no sentido, né, de ter repassado e as pessoas contribuíram, foram cerca de 50 livros, não, cerca de 30 livros, perdão, impressos. Doei alguns, como estou aqui, né, me presenteando. Tenho essa honra de estar aqui com você. E agradeço. E assim, eu espero que as pessoas reflitam. Eu quero publicar mais, né? Tenho esse interesse, tenho o livro que está no prelo, uma forma de dizer, né? Em tradução, mas assim, vale a pena, né? Refletir. Tem os devocionais, tem um programa, né, de Cival, tem a programação da rádio. O que importa é você bem se informar, mas informação só não faz tudo, né? É preciso ser transformado pela maior informação que está na Bíblia Sagrada, que é a vinda de Jesus ao mundo, para salvar quem estava perdido, para curar, para libertar do medo, para curar. Deus cura da depressão, pode curar com uma só palavra. Verdade. Deus pode libertar do alcoolismo com uma só palavra. O próprio Paulo Jorge conta a história dele, né? O uso de drogas e tudo mais. Deus liberta. É muito bom um centro de recuperação 9 meses, certamente. Para aqueles que estão independentes ou que não conseguem, estão numa situação crítica. Mas se não botar Jesus na vida como prioridade... O cara pode até ser liberto, né? Das drogas, o que for. Mas, e a vida eterna, né? A alma não morre, não. Eu tô com 38, vou fazer 38 agora em julho. Eu ainda sou o mesmo da minha infância. Claro, amadureci, envelheci, estou envelhecendo o corpo. Mas a gente não sente que a gente está com 38, fora as dores, né? E as coisas da doença mesmo, da velhice, tudo que vem. Eu também estou com 25. Como se eu fosse... como se eu tivesse 80 anos aqui, estou falando assim, né? Mas... a alma não envelhece, não. Você vê o velhinho lá, a velhinha, você olha nos olhos dele, né? Pode estar em cima de uma cama, morrendo, mas é uma pessoa ainda, né? Assim como o bebezinho. Marília é um ser humano. Ela tanto pode pedir beijo, dizer eu te amo, como ela já fala, mas também esperneia. Sente, né? Enfim. Verdade. Essa é a reflexão principal, né? Que a gente procura trazer com o livro. Nós estamos presentes ali na Avenida Manuel Novaes. A igreja ela é conhecida na cidade. É uma igreja que fica aqui no centro da cidade. Frente à Praça da Bíblia. Né? Antigo Jardim da Matança, né? Que chamava. A Praça da Bíblia. Precisa de uma Bíblia ali. Já conversei com o Alex, presidente da Câmara, pedi isso, ele disse que falou isso no plenário. Mas a gente precisa desse símbolo ali. Não é o símbolo que vai fazer algo. Mas a Bíblia... Mas a Praça da Bíblia tem que ter o símbolo de Bíblia mesmo. Tem que ter a Bíblia. E aí, assim, a gente está na rodagem ali na congregação Boa Esperança, na Avenida Boa Esperança, ou na Rua Boa Esperança. Estamos no Viramão, lá no Biritinga. Um abraço para a Josenida Baldinho, que é ouvinte da rádio, Leo, esposa dele. Misericórdia, esse cidadão é torcedor do Bahia. Ele vibra com o Bahia, também se ficou louco. Ele vai puxar minha orelha porque eu estou falando isso dele. A gente está também em Teofilândia, Lagoa dos Umbus, aqui em Barrocas, no ponto de pregação. Estamos dando suporte à congregação do Cruzeiro. Também. Mas assim, a igreja de Jesus, ela está na cidade toda. Mas a gente quer chegar mais em outros lugares, Cidade Nova, Vaquejada, enfim, a gente fala esses grandes bairros, né? Mas a gente precisa, porque as pessoas, Sival, para vir na igreja aqui é difícil. Porque a pessoa tem sua religião, não tem carro, mora longe. Mas você que está ouvindo, como o Sival fala, né?
muito bacana aquele áudio. Procure uma igreja evangélica, procure uma igreja cristã que ensina a Bíblia. Porque tem igreja que leva o nome de cristã, ou disso, ou de Bíblia, ou isso e aquilo, e não ensina a Bíblia, distorce. Pode ser até, em alguns casos, por falta de conhecimento, mas há também a falsa doutrina, existem os falsos profetas, né? Verdade. Isso é algo que a gente precisa alertar. Até a política se apropriou dessa frase, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. João, Eu sou ruim de endereço. João 20, 32, eu não lembro. Eu também não sou bom. Eu sou ruim de endereço. Pode ser até uma forma de eu dar desculpa para não Eu só decorar, lembro do mas João eu sou 10, ruim. 10. Que é, o diabo não vem senão roubar, matar e destruir. Isso aí eu... E é isso mesmo, Silvio. Quer Você vê dizer, essas o ladrão, né? situações. Fala o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas que é um ladrão. É ele mesmo, ele é o pai da mentira, ele mentiu para Adão, Nunca se para firmou na Eva. verdade. E assim, Silvio, a gente vê essa destruição. É bacana a brincadeira no rádio, é bacana a comunicação, mas passe um tempo com Deus, procure a Deus. Estamos à disposição da cidade, Silvio. A igreja, as igrejas, o povo de Deus existe para servir. Existe avanço, existe prosperidade, existe onde os cristãos chegam, existe avanço, prosperidade, liberdade. Olhe para os países do mundo, você vai ver isso. Fora disso é opressão, é o controle do Estado e tudo mais. Mas com Jesus, além da questão política, tem liberdade, tem paz. A gente não precisa ter o melhor, não precisa ter o carro do ano para ser feliz. Muito pelo contrário. Né? Tem gente que está aí cheio de carro, cheio de bens. Está ouvindo a gente, inclusive, agora. E tá vazio. Está vazio. Porque dinheiro não compra, não. Compra comida, compra roupa, mas felicidade realmente pode comprar momentos prazerosos, né? Tem um filme Torrica, um filme brasileiro que mostra isso. A pessoa precisava gastar 30 milhões em 30 dias. A pessoa não consegue. Então a gente tem essa disposição da gente, Sival. A palavra de Deus. E eu agradeço ao Dr. Plínio, Jaqueline, que também abre espaço para a gente. Os programas da rádio são uma bênção, os programas evangélicos, né? Eu falo isso porque eu escuto alguns no sábado de manhã. Tem um que o obreiro, o evangelista, o presbítero, o pastor, não sei, ele intercede, ora, é um ministério lindo, rapaz. E a gente está em jornada de oração. Se você precisa de oração, fale com a gente. Não é a oração do pastor, de ninguém que tem mais poder, muito pelo contrário. É a oração de quem busca a Deus, e é Deus quem responde. Então a gente tem o maior prazer de orar pelas causas na justiça, pelos problemas de casamento, porque são situações humanas. Eu posso passar, que você passa também, pode passar, enfim, né? E Deus ouve, Deus escuta, rapaz. Verdade. A gente coloca nas mãos de Deus. E às vezes é a gente que vai mudar por dentro, porque a situação nem, né, pode não mudar, mas a gente muda com Deus. Tá bem. Infelizmente o nosso tempo acabou, né? Evaporou o tempo hoje. Porque a gente Rápido, viu? a gente está falando aí como tem uns irmãos fazendo programa, esse horário não se converteu ainda. Esse relógio não se converteu. Pois é, mas não vai faltar oportunidade, como foi em Jesus. A gente vai ter outros bate-papos aí eu sei que as pessoas precisam, né? Eu preciso, cada um de nós precisamos dessa palavra, né? Que é viva e eficaz. E agradeço muito, muito, muito pela sua vinda hoje e muito obrigado por ter aceitado o convite. Dizendo, querido Silvio, obrigado pela amizade e companheirismo, obrigado pelo espaço para compartilhar a palavra de Deus. Me chame mesmo que eu venho, quando puder. Parabéns pelas entrevistas, elas são importantes, com os vereadores, com as lideranças políticas. A parte esportiva, né, é também vital para as pessoas. Muita gente não vive sem esporte, você é um deles também, eu sou um desses. E estamos à disposição, à sua disposição. Deus abençoe Levi, o grande blogueiro e atleta, futuro e narrador esportivo. Eu vi na TVE. Eu vi lá o grande. Puxou o pai, né, rapaz? Mesmo o pai não sendo cego, puxou o pai. Tá bem, pastor. Obrigadão aí, viu? Bom, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Infelizmente a bateria acabou. Quem estava no Instagram migrou aí talvez para o RadioNet, para fora de Serrinha ou para o Facebook. Um abraço pessoal do Facebook que participa aqui da rádio. Eu não tenho como trazer muitos celulares nem ver aqui, mas eu participo lá e vejo o pessoal, fica atento. Um abraço, que Deus abençoe, dê uma boa noite pra gente
e que a presença de Deus esteja aí na sua casa. E a presença de Deus é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, dos que temem a Deus, e os livra. Que assim seja, em nome de Jesus. Aí falamos com o pastor Jair Fernandes, da Primeira Igreja Batista de Serrinha. Em breve ele estará aqui de volta. A gente vai com a nossa programação esportiva, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, Hiperlojão, Sorveteria Gelaguela, Projeto Serrinha, Núcleo do Bahia de Feira, Cemitério Paraíso Celestial, Zinho do Bicho, Casa Nova Materiais de Construção, Aragon Modas, Climors, Clínica Oftalmológica de Serrinha e também Flip Wash, lavagem a seco. Amanhã tem Dr. Ueri Oliveira, consultor jurídico. Na próxima quinta tem nosso querido Jailton Gelaguela falando aqui sobre a política nacional, estadual e também a municipal. Grande abraço, obrigado aí pelo carinho. Se inscreve no nosso canal TV Cisal no YouTube, visita o nosso site www.civalanjos.com.br. Também visita a nossa página Portal Cival Anjos no Facebook. Esse vídeo está salvo hoje lá na página. Vai ser salvo agora, viu?